E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Antes da gente iniciar a nossa aula de hoje, se você ainda não é inscrito nesse canal, não perde tempo, se inscreve, ativa o sininho para sempre receber as notificações de vídeo. Tem vídeo novo aqui toda semana, tem sempre uma peça nova para vocês venderem, para dar de presente, para fazer o que vocês quiserem, tá? Hoje a gente vai fazer uma aula um pouquinho diferente. Eu teria que fazer um conjunto de margaridas, mas antes dele eu tava com muita vontade de tentar fazer esse shorts godê, que tá muito em alta agora. Ele é em jeans, né, mas a gente vai estar fazendo a nossa versão de crochê, que eu acredito que é algo que vocês podem aí agregar no portfólio de vocês para poder vender muito nesse verão, tá? É uma peça que vai ser fácil de fazer, é bom ter dois novelinhos, porque a gente vai trabalhar ele todo em ponto alto. Como é a primeira vez que eu vou fazer, eu quero colocar um ponto simples e fechado, que seria, no caso, o próprio ponto alto, tá bom? Eu vou estar usando aqui a linha Raiza, é uma linha de polipropileno. Eu vou estar usando ela porque eu queria ter uma cor neon, quero fazer um conjunto bem verão. Aí o cropped eu ainda não sei qual eu vou fazer, mas eu quero estar usando uma cor neon, então por isso eu vou estar usando a Raiza. A Raiza, para quem não conhece, gente, é de polipropileno, a Tex é 288 e eu uso a agulha número 2 e vem 500 metros. Essa cor aqui é a cor Rosa Flor 0094, tá? Mas vocês podem estar usando a linha que vocês quiserem. Eu só sempre indico vocês usarem, assim, uma linha que dê pra usar com uma agulha parecida com a minha, tá? Mas, de qualquer forma, se for uma linha mais grossa, vocês também podem estar adaptando, porque eu ensino sob medida, ok? No mais é isso, a gente precisa só da medida do quadril para poder fazer. E vamos iniciar, então, o nosso short. Pra gente iniciar, então, a gente vai pegar a medida do quadril, que no meu caso é 94. Com a linha de algodão, eu tiro geralmente 18 centímetros, tá? Porque eu sei que com essa medida no meu ponto dá certo. Por que que eu tiro alguns centímetros? Porque se eu fizer 94 centímetros de correntinha, a peça ela fica 2 vezes maior do que o meu tamanho, tá? Então, pode ser que a medida padrão de vocês, se o ponto de vocês for mais apertado que o meu, não vai ser 18, pode ser que seja 15, pode ser que seja 16, pode ser que seja 14. É nessa hora que, quando a gente for fechar aqui o círculo das correntinhas, vocês vão provar e aí vocês vão conseguir ver se é 18 mesmo ou não. Se ficar grande não vai ficar, tá? Mas se ficar apertado, aí quer dizer que vocês têm que fazer mais correntinhas e a medida padrão de vocês vai ser menor do que a minha, que no meu caso é 18 centímetros, tá? Quando eu uso a de polipropileno, que ela estica um pouquinho menos, eu tiro 16 a 17 centímetros, tá? Geralmente eu vejo no meu corpo ali pra ver o que fica bom, porque essa linha não estica como a linha de algodão, tá? Então, no meu caso, a princípio, eu vou estar fazendo 75 centímetros de correntinhas, que seria aí... Desculpa, 75 não, 77, que seria 15 centímetros a menos, né? 94 menos 15... se eu não me engano, dá isso mesmo, 77 centímetros. Acredito que é isso, mas eu vou confirmar ali, tá, gente? Eu sou péssima de matemática. Então, vamos aqui laçar a linha, só vamos procurar fazer um número par de correntinhas, tá? Vamos contando e vamos medindo com a fita métrica até daí a continha de vocês. No meu caso, 77 centímetros. No caso de vocês, daí vocês vão fazer, se for com a linha de polipropileno, testa com... 17 centímetros a menos ou 16 centímetros a menos, se for de algodão, 18 a menos, tá? Feita aqui as correntinhas, lembrem de fazer número par de correntinhas. Aqui a primeira, quando a gente empurra, ela some, então a gente tem que fazer uma a mais para compensar. Eu fiz aqui no meu 184 correntinhas para dar 77 centímetros, tá? Eu já provei, deu certinho. Aqui agora, quando a gente fechar, é a hora que vocês vão provar. Quando forem provar, prova por baixo do corpo, né, pelas pernas, e tem que ficar bem certinho ali na medida do quadril. Não pode ficar muito apertado, grande não vai ficar, mas não pode ficar muito apertado. Se ficar muito apertado, tem que colocar mais correntinhas, tá? Tem que estar confortável. Então, viramos agora todas as correntinhas para a parte da frente, porque às vezes elas enrolam, e se a gente deixar enrolado, depois é muito difícil de trabalhar. Tendo colocado todas para a parte da frente, inserimos a agulha na primeira correntinha livre, e aí vamos fechar com ponto baixíssimo, formando o círculo. Aí vocês vão provar. Provou, viu que tá tudo certo, se não tá tudo certo, já arrumou certinho, vai fechar novamente.
e a gente vai iniciar. A primeira carreira, a gente vai fazer toda de ponto alto, um ponto alto sobre cada correntinha. Toda de ponto alto vai ser shorts inteiro, mas eu digo um ponto alto para cada correntinha. A partir da segunda carreira, a gente vai começar os aumentos, que eu ainda vou ver como que a gente vai fazer, né? Quantos aumentos aí a gente vai colocar por carreira. Então, aqui, nesse mesmo ponto que eu fechei, eu vou inserir a minha agulha nesse mesmo ponto, insiro a agulha, puxo uma nova laçadinha, que a gente fica com duas, passo essa linha pelas duas, como se fosse um pontinho baixo, e faço uma correntinha. Esse é o nosso primeiro ponto alto. Quando eu trabalho circular, eu faço esse ponto dessa maneira, ao invés de subir aquelas 3 correntinhas, para que fique meio invisível esse início final. Quando a gente inicia sempre com 3 correntinhas, conforme o trabalho vai crescendo, vai dando meio que para ver, assim, um buraquinho, assim, não fica muito legal, sabe? E dessa maneira dá para esconder um pouco mais. Então, esse é o nosso primeiro ponto alto. Aí, a partir do segundo, a gente vai trabalhar normal, sempre um ponto alto para cada correntinha. Se eu fiz 184 pontos altos, 184 correntinhas, desculpa, eu vou ter aqui 184 pontos altos, tá? Então, vou fazer aqui os meus pontos altos, vocês fazem aí o de vocês, e quando eu chegar no último, eu volto para finalizar a carreira com vocês e falar sobre a nossa segunda carreira, que vai começar a ser com aumento, justamente para ficar godê, tem que ter bastante aumento. Chegando aqui no finalzinho da carreira, feito o último ponto alto, nós vamos fechar com um ponto baixíssimo ali naquela correntinha que a gente fez, que é o primeiro ponto alto da carreira, tá? Então, aqui, a gente vai aumentar a cada carreira uns 20 pontos, tá? Que não é nem pouco e nem muito. Acho que 20 pontos por carreira já é o suficiente para ele ficar bem godê. A não ser que, conforme vocês forem trabalhando as carreiras, vocês queiram colocar mais aumentos. Aí, vai individual de cada um. Eu quero um short solto, mas não, tipo, demais, assim, ao extremo, sabe? Eu quero fazer godê, que ele é soltinho, mas também não é tanto. E como a gente vai trabalhar várias carreiras, o meu, geralmente, com a agulha número 2, ele dá uma base de 25, 26 carreiras para pegar de um shorts alto, né, do umbigo, até a separação das pernas. Então, vai ter muito aumento aí nessas, se eu for fazer mais 25 carreiras, então, pô, cada carreira eu vou aumentar 20, vai ficar bem grande. Pode ser que eu nem faça todas essas carreiras com aumento, mas conforme eu for trabalhando, eu vou explicando para vocês, tá? Mas, a princípio, a gente vai aumentar 20 pontos. Então, a gente vai pegar o total de pontos que a gente tem, no meu caso, é 184, aí a gente vai lá na calculadora e vai colocar o total de pontos, no meu caso, 184 dividido por 20, deu 9,2. Então, não tem problema se der quebrado, tá? Sempre que chegar, então, no ponto 9, é onde eu vou fazer um aumento, colocando mais um ponto nesse espaço, né? Mais um ponto alto, no caso. Então, façam a continha de vocês, é bem simples, para vocês identificarem, sempre que chegar no ponto número tal, é que eu vou fazer o aumento. Então, para iniciar uma nova carreira, eu vou mostrar novamente aquele ponto alto, que é onde a gente, no mesmo ponto que a gente fecha com ponto baixíssimo, inserimos a agulha novamente, puxamos um novo ponto, fechamos, né, ficamos com 2 laçadas, passamos a linha pelas duas, como se fosse um ponto baixo, e subimos uma correntinha. Esse é o primeiro ponto alto, tá? Então, fiz aqui o primeiro, vou fazer 9, né? Sempre que for no ponto 9. Então, tem aqui 3, 4, 5, 6, 7, 8, ó. E aí, sempre no ponto 9, eu vou fazer 2 pontos altos dentro do mesmo espaço. Basicamente isso, gente, não tem segredo. Sempre que eu chegar no ponto, aí começo a contar tudo de novo. 1, 2, 3, e sempre que chegar no ponto 9, que é o que deu na minha continha, eu vou fazer 2 pontos altos dentro do mesmo espaço. Então, façam mais essa carreira, chegando aqui no fim eu volto. Na verdade, eu não vou voltar, já mostrei pra vocês como terminar, então, vocês podem terminar a carreira e podem fazer aí um ponto alto a mais. Vamos supor, aqui nessa minha carreira, sempre que eu chegar no ponto 9, é onde eu vou fazer o aumento. Na próxima carreira, vai aumentar um ponto. Então, sempre que eu chegar no ponto 10, vai ser o meu aumento. Na próxima, o meu aumento vai ser no ponto 11. No próximo, o meu aumento vai ser no ponto 12,
tá? Então, quando eu terminar a segunda carreira, eu vou fazer aqui 9 pontos altos, e quando for para fazer o 10º, eu volto e vou reexplicar isso novamente, para caso alguém tenha ficado com dúvidas, tá? Sobre a questão dos aumentos. Chegando aqui na terceira carreira, então, como eu falei, a cada carreirinha a gente vai aumentar um ponto alto, né? E aí no outro vai fazer o aumento. Então, na minha segunda carreira era, sempre que eu chegasse no ponto 9, eu ia fazer o aumento. Então, nessa próxima carreira, é sempre que eu chegar no ponto 10 que vai ter o aumento. Na quarta carreira, é sempre que eu chegar ao ponto 11. Na próxima, sempre que chegar ao ponto 12. Na próxima, sempre que chegar ao ponto 13. Até chegar o momento de ou dar a quantidade de carreiras para fazer a separação das pernas, que para o P pode ser 21 carreiras, para o M, 26 carreiras, para o G, 31 carreiras, tá? Então, ou vai ser aumento sempre até chegar nesse tamanho para a gente fazer a divisão das pernas, ou até a hora que vocês provarem e falarem, ah, tá legal de aumentos, vou seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto, até chegar na quantidade de carreiras que eu tenho que fazer para fazer a separação das pernas. Isso vai ser particular de cada um de vocês. Eu vou fazer aqui o meu, e quando eu chegar nas 26 carreiras, quando eu voltar, eu vou falar, olha, gente, eu fiz tantas carreiras, eu fiz aumento até o final, ou eu fiz aumento até a carreira, por exemplo, número 20, e as últimas 6 eu fiz só de ponto alto sobre ponto alto, porque eu achei que já tinha aumentado a quantidade que eu queria, tá? Fazendo dessa forma que a gente tá fazendo, sempre aumentando um ponto alto antes de fazer o aumento, a gente permanece aumentando na base de 20, 21 pontos por carreira, que depende também da quantidade, mas acho que vai dar sempre 20 pontos por carreira, tá? De aumento. Sempre fazendo dessa maneira, sempre aumentando um ponto, como eu já falei para vocês. Então, nessa carreira aqui, é sempre que eu chegar no ponto 10 que eu vou fazer o aumento. Então, eu fiz 9 pontos altos, lembrando de fazer o ponto alto do início sempre daquela maneira que eu mostrei. Então, eu fiz 9 pontos altos, e no ponto número 10 é onde eu vou fazer os meus 2 pontos altos dentro do mesmo espaço, que é o meu aumento, tá bom? Então, eu vou fazendo aqui os meus, gente, eu vou ir provando certinho, e quando eu fizer as 26 carreiras, eu vou voltar pra gente fazer a separação das pernas e vou explicar, olha, como é que eu fiz as carreiras, né, e os aumentos, até a quantidade, até onde eu fiz os aumentos, se eu fiz até o final, se eu fiz até tal carreira e depois seguir reto, eu vou voltar e vou explicar para vocês. Então, primeiro eu vou fazer aqui o meu, para depois poder falar para vocês. E vocês também são livres para fazer aumento até o tamanho que vocês acharem que tá legal, tá, gente? Só lembrem de cumprir a quantidade de carreiras que eu falei pro P21, pro M26, pro G31, tá bom? Voltando aqui, gente, ó, eu não terminei as minhas carreiras ainda, eu tô na carreira 18, mas eu já tô trabalhando ela de ponto alto sobre ponto alto. Então, deixa eu explicar como é que eu fiz. Até a carreira número 4, ó, carreira número 1, a gente fez só de ponto alto sobre cada correntinha. Aí, a carreira número 2, 3 e 4, eu fiz com aumento, daquela maneira que eu ensinei pra vocês. Sempre a cada carreirinha, né, aumentando um pontinho alto antes de fazer o aumento. Então, eu fiz assim até a carreira 4. Aí, como eu vi que tava aumentando demais, o que que eu fiz? Eu comecei a intercalar. Na carreira número 5, fiz uma carreira toda de ponto alto sobre ponto alto, tá? Sem aumento. Na carreira número 6, aí eu continuei fazendo com aumento, tá? Então, aqui na carreira número 4, vamos supor que eu tinha terminado, eu não lembro agora como foi, mas vou dar um exemplo. Vamos supor que na carreira número 4, eu tinha terminado fazendo sempre no ponto 11 o aumento, tá? Então, isso não influencia nada. Quando eu voltar a fazer os aumentos, que foi o que aconteceu na carreira número 6, aí eu continuo a partir do que eu parei. Se aqui na carreira número 4 era sempre no ponto 11, na próxima vez que eu vou fazer aumento, que foi na carreira número 6, o aumento vai ser sempre na carreira 12. Então, essa parte de sempre aumentar um pontinho alto permanece igual, tá? O que aconteceu é que eu comecei a intercalar carreiras sem aumento entre elas, tá? Então, tendo entendido isso, vamos voltar. Até a carreira 4 fiz com aumento, carreira 5 fiz só de ponto alto sobre ponto alto, carreira 6 fiz com aumento, carreira 7 só de ponto alto sobre ponto alto, carreira 8 com aumento. Aí tá, eu fiz isso 2 vezes, tá? De deixar somente uma carreirinha de separação entre os aumentos. Vocês viram, né? Uma carreirinha, no caso, só de ponto alto, tá? Depois que eu passei da carreira número 8, eu comecei a intercalar a cada 2 carreirinhas de ponto alto sobre ponto alto, sem aumento, e na carreira número 3, fazendo aumento, tá?
Então, fiz sempre 2 carreirinhas toda de ponto alto sobre ponto alto e na terceira com aumento, sempre aumentando um ponto, como eu já expliquei para vocês. Eu fiz isso mais 3 vezes, tá? Mais 3 carreiras de aumento, mas lembrando que sempre entre elas tinha 2 carreirinhas todas de ponto alto sobre ponto alto, para que eu pudesse ir descendo esse aumento e não aumentar exageradamente. E olha, aumentou bastante, gente. Lá no início, vocês lembram que eu tinha 184 pontos? O meu chegou aqui a 324 pontos, que é mais do que o suficiente. Então, se a gente for ver quantas carreirinhas eu fiz de aumento, eu fiz, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fiz 8 carreiras de aumento no total, tá? E eu ainda tô na carreira 18. Então, depois que eu fiz esses esquemas, que eu cheguei nessa quantidade de 8 carreiras de aumento, falei, ah, não precisa mais, porque já tá bem solto. Então, eu vou seguir as demais, né? Aqui eu fiz já a carreira, acho que carreira 15, 16, 17, agora 18, toda já de ponto alto sobre ponto alto. E vou até a carreira 26 trabalhando dessa forma, tá? Quando eu chegar nas carreiras que a gente tiver já terminado a quantidade que a gente precisa, daí podem cortar a linha e passar por dentro da laçada pra gente trabalhar a separação das pernas e depois trabalhar um pouquinho mais de cada perna separado, tá? Pra que cubra o bumbum, tudo certinho. E aqui no final a gente vai colocar elástico. Então, não se apavorem, assim, parece assim, não parece uma peça, né? Parece só um monte de ponto alto enorme, assim, mas podem ficar tranquilas que eu já provei e vai ficar bem legal essa peça pronta. Já provei ali, fiz meio que um teste para ver como é que ia ficar e eu adorei o resultado.